Olá, seguimos nosso passeio pelo Evangelho de João. Estamos no capítulo 12, onde começamos por ver, primeiro, a devoção de Maria e, segundo, a realeza de Cristo. Ou seja, vimos como se louva a Cristo como o melhor que se tem quando nos damos conta da sua messiânica majestade. Depois, terceiro, vimos a significância da morte de Jesus, com a vida que ela traz a todos que abrem mão do seu egocentrismo para crer nele e segui-lo. E no episódio passado, vimos em quarto lugar como a morte e ressurreição de Jesus glorifica Deus vencendo o príncipe deste mundo, Satanás. Agora veremos os últimos dois tópicos ou sessões deste capítulo 12. Veremos em quinto lugar como a morte de Jesus coloca em evidência a cegueira das pessoas e vamos ver em sexto lugar a luz e o que enseja a escuridão. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Neste trecho estamos vendo a morte de Jesus e a cegueira das pessoas. Mesmo diante de tudo que Jesus fez, as pessoas ainda não queriam crer nele. Isto é sério, mas as pessoas não se dão conta da seriedade disto. Quando elas insistem em rejeitar a verdade de Jesus, chegará um momento em que receberão o que merecem pelos seus pecados, que é a sentença de condenação de Deus, que as levarão para a agonia da eternidade em inexprimível sofrimento. Vamos olhar para as duas passagens de Isaías que Jesus destaca para explicar o comportamento das pessoas com Jesus, seja nas pessoas daquele tempo e seja no mundo de hoje. Na primeira passagem, mais de 700 anos antes da vida de Jesus, Isaías havia profetizado que Deus iria revelar Jesus de maneira soberana. Veja Isaías 53:1. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Que é a citação feita por Jesus no verso 38. Através do profeta Isaías, e em particular neste capítulo 53, Deus, em profecia, revela sua obra através da morte de Jesus. O que vamos ver é que o braço de Deus foi agora revelado para todos, não somente para os judeus. Foi revelado em Jesus e através da sua crucificação. Mas alguns vão rejeitar esta revelação, assim como nós vimos os fariseus rejeitarem tantos os sinais de Jesus quanto a sua palavra. A segunda passagem de Isaías é citada em João 12:40, que parafraseia o que Isaías 6:10 dizia no tempo futuro. Torne insensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Em Isaías 6, Deus explica por que tão poucas pessoas iriam responder ao profeta Isaías. E a razão é chocante, pois a mensagem não passa pelo ver com os olhos, pelo ouvir com os ouvidos. E caso a mensagem seja vista e ouvida, ela não entra no coração tão endurecido. Em outras palavras, Deus havia prometido que pela falta de fé deles fecharia seus olhos, taparia seus ouvidos e endureceria seus corações. E é isto que estava acontecendo desde o tempo de Jesus na Terra e que está acontecendo até hoje. E não temos Jesus andando fisicamente entre nós, mas temos o fato histórico da sua vida, morte e ressurreição e temos a palavra de Deus registrada no Novo Testamento. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Pare por um momento. Será que não parecemos como aqueles do verso 43? É mais importante temer o que os amigos vão dizer do que estar correto diante de Deus? Como Isaías pode dizer essas coisas? Isaías sabia quão glorioso Jesus, o Salvador, seria, no verso 41. E mesmo assim, ele também profetizou o que aconteceria com Jesus e como as pessoas iriam reagir. Isaías deixa claro o que vai acontecer com aqueles que tomaram a decisão de não crer. Mesmo assim, muitos creem. Mas o que impede a muitos publicamente de reconhecer a sua fé? O medo deles, que era os fariseus
e o medo de serem expulsos da sinagoga. Por que eles estavam com tanto medo disso? Bem, ser expulso da sinagoga impactaria todas as áreas da vida deles. Você iria perder respeito, amigos, contatos de negócios. Seria como manchar sua certidão de antecedentes criminais. O versículo 43 diz tudo. Eles estavam mais preocupados com o que as pessoas pensavam do que se apresentar corretos diante de Deus. Ao fazer isso, eles estavam rejeitando Jesus, o Criador do mundo. Que mau negócio! Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim no mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferiu condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou fazer. Este trecho final agora fala da luz e da escuridão. Acreditar em Jesus revela o quê? Que você acredita naquele que o enviou. Diz o verso 44. E por que Jesus é luz? Porque ter fé em Jesus é enxergar a Deus que o enviou, diz o verso 45. Qual é a oferta de Jesus? É um convite a todos para vir à sua luz, para serem resgatados da escuridão, diz o verso 46. Se nós rejeitarmos Jesus, a quem estamos rejeitando? A Deus. Ficar na escuridão é uma posição muito perigosa, segundo o verso 48. A condenação será consumada no último dia, a do juízo final. Mas vir ficar na luz é confiar em Jesus, que traz vida eterna, como vimos no verso 50. Concluindo então o capítulo 12 do Evangelho de João, que tratou da morte de Jesus, nós vimos, primeiro, a reação e comportamento devocional que devemos ter para com Jesus, exemplificado por Maria lavando seus pés, como vimos nos versículos de 1 a 11. Segundo, vimos que o Jesus que foi para a cruz é o Rei anunciado nas Sacras Escrituras do Antigo Testamento, nos versos 12 a 19. Terceiro, vimos o resultado da morte de Jesus, que é vida eterna, versos 20 a 26. Quarto, vimos o julgamento de Deus engatilhada pela morte e ressurreição de Jesus, que glorifica a Deus vencendo Satanás, os versos 27 a 35. E neste episódio vimos, em quinto lugar, um aviso sério àqueles que se recusam a crer, como a morte de Jesus coloca em evidência a cegueira das pessoas, versos 37 e 43. E vimos, em sexto lugar, um apelo para sair da escuridão e ir em direção à luz, nos versos 44 a 50. E você? Arrependeu-se para vir ficar na luz ou ainda está encravado no escuro de você mesmo e rejeitando a luz de Jesus? Deus te abençoe.